Vamos lá. Então, bom dia a todos. Nós vamos iniciar agora a reunião gravando devidamente, né, junto com o programa que nós estamos usando, e vamos falar da nossa doutrina. Então, agradecendo a oportunidade, agradecendo o convite, deixando a gratidão a todos aí de Botucatu e juntos aprendendo com as atualizações do programa, com as ferramentas da internet, conectados virtualmente, nós vamos fazendo o nosso bate-papo de hoje, o nosso comentário evangélico, falando sobre esta doutrina maravilhosa que é a doutrina espírita, que é luz para a humanidade. E no decorrer da nossa conversa a gente vai ver porque se diz que o espiritismo é luz para a humanidade. E a nossa vida, ela é cheia de aprendizado, cheia de desafios, desafios que nós enfrentamos agora há pouco, com o funcionamento do programa. Tive ajuda do lado de lá da telinha, daí de Botucatu, tive ajuda aqui de casa, que meu marido me emprestou o celular para a gente tentar, mas no fim deu tudo certo e estamos aqui com a nossa reunião juntos, virtualmente, para falar da doutrina espírita. E por que a gente usou essa introdução? Para nós lembrarmos da integração dos dois planos da vida, do lado de lá e do lado de cá. E foi a doutrina espírita que nos esclareceu como isso acontece. É claro que essa conexão dos dois planos sempre existiu, desde quando Deus iniciou a sua criação. Mas foi com o Espiritismo, a doutrina bendita, codificada por Allan Kardec, que nós entendemos como que isso se processa, o porquê e muito mais coisas maravilhosas na nossa vida que o Espiritismo nos trouxe. Então, para falar da doutrina espírita, vamos lembrar que no dia 18 de abril de 1857, Kardec lança o Livro dos Espíritos. Isso foi há 165 anos. Se nós formos ver, é pouco tempo, é uma doutrina nova, recente, se compararmos com outras doutrinas milenares da humanidade. Se nós compararmos com a civilização egípcia, com a civilização grega, com a civilização romana, com as doutrinas orientais, o Espiritismo ainda é novo. Então, esses 165 anos de aprendizado, de estudos, de observação dos fenômenos, tudo isso possibilitado pelo trabalho maravilhoso de Allan Kardec. E será que o Espiritismo, ele trouxe alguma luz para a humanidade? Se nós imaginarmos todas as informações que os espíritos superiores, as vozes do céu, trouxeram para nós, respondendo a tantas indagações, será que mudou alguma coisa na nossa vida, no nosso entender? Olha só, perguntas como: de onde viemos, para onde vamos, o que estamos fazendo aqui, qual o sentido da dor, qual o sentido de tantas diferenças que encontramos entre nós aqui da humanidade, uns com os outros? Será que existe vida em outros planetas? Em outras paragens do universo? Será que essas perguntas que a humanidade se fez ao longo de toda a sua história, será que as respostas nós podemos encontrar dentro da doutrina espírita? Então, é por isso que cada vez mais, quando a gente estuda, quando a gente se aprofunda, quando a gente toma conhecimento dessa doutrina maravilhosa, nós iluminamos o nosso aprendizado, nós enriquecemos a nossa bagagem espiritual e assim nós mudamos a nossa vida, o nosso jeito de ser, nosso jeito de agir e nós crescemos e evoluímos. Afinal, foi para isso que fomos criados. Deus, nosso Pai, nos criou para a perfeição. E nesse caminho evolutivo, nessa trajetória de existência como espíritos imortais que somos, nós vamos chegar à perfeição um dia.
E aí, quando nós falamos da doutrina espírita, nós falamos desta doutrina codificada por Allan Kardec na França, recebida dos espíritos superiores, diferentemente de outras crenças religiosas, onde tudo veio por um livro sagrado, ou tudo foi concentrado na figura de uma única pessoa, um profeta, um mensageiro do céu, um anjo. Diferente. A doutrina dos espíritos veio através do ensino dos espíritos superiores, que passaram àqueles que são chamados médiums, e Allan Kardec, com a sua capacidade incrível de síntese, de organização, nos trouxe esta obra notável. E aí, é claro, nós destacamos os livros fundamentais da doutrina, que são o Livro dos Espíritos, lançado em 1857, o Livro dos Médiuns, lançado em 1861, depois o Evangelho segundo o Espiritismo, em 1864, o Céu e o Inferno, em 1865, a Gênese, em 1868, e não podemos esquecer de um livrinho pequenininho, lançado em 1859, que tem o título de O que é o Espiritismo? Então, essas 5 obras fundamentais, mais o que é o Espiritismo, nós encontramos ali a doutrina espírita. E isso sem falar da obra grandiosa contida também na Revista Espírita, onde Kardec cataloga experiências que ele vivenciou. Tudo isso para o nosso aprendizado. Muitas informações? Muitas informações. Então, imaginemos o quanto de informações nós temos ali para modificar o rumo da humanidade e evoluir. E aí, no Livro dos Espíritos, onde foi o pontapé inicial desta doutrina que surgia, se nós imaginarmos o momento histórico em que ela surgiu, nós vamos verificar assim. A humanidade, ela tem os seus períodos de evolução, períodos de estagnação. E ali, a doutrina espírita, ela vem justamente num momento de descobertas, de valorização da ciência, porque num período anterior, tudo era domínio da igreja. Era chamada a Idade das Trevas, a Idade Média, onde a ciência, a arte, a filosofia, ela ficava restrita às coisas da igreja. Não se podia sair daquele universo. O pecado, a figura do pecado era muito forte. Então, tudo ficava no domínio da igreja. De repente, cientistas, filósofos, artesãos começaram a ampliar esse universo. E aí vem uma valorização muito grande das ideias, do pensamento, da discussão, e a filosofia começa novamente a perturbar a mente humana, perturbar no bom sentido, porque quando a gente começa a questionar, é sinal de que nós queremos avançar, nós queremos aprender. E isso Kardec deixou muito forte em nós. Tanto que o Livro dos Espíritos, a sua obra inicial, ela é feita em perguntas e respostas, de uma forma tão interessante que quando a gente começa a estudar, nós não queremos parar mais. Então, olha só, nessa época histórica, onde está se retomando o pensamento, as artes, a música, a filosofia, a literatura, a ciência, Kardec vem e nos traz a sua obra. E aí, começando com o Livro dos Espíritos, Kardec trouxe 1019 perguntas, e este livro dividido em 7 partes, onde a gente tem
a introdução, uma partezinha chamada prolegômenos, que eu não sei por que essa palavra é tão difícil. Depois nós temos livro primeiro, livro segundo, livro terceiro, livro quarto e a conclusão. Tudo isso no Livro dos Espíritos? Sim, tudo isso no Livro dos Espíritos. E na introdução, quando a gente começa a estudar e vai lendo a introdução, nós encontramos ali a apresentação da obra e um mini resumo do que significa aquele cabedal de conhecimentos. Então, na introdução, Kardec vem dizer o porquê espiritismo. Ora, para uma ideia nova, necessário uma palavra nova, para que não se crie confusão. Então, Kardec explica que as doutrinas opostas ao materialismo são chamadas de espiritualistas. E dentre essas doutrinas espiritualistas está o espiritismo. Por quê? A religião católica, por exemplo, ela é espiritualista? Ela é, porque ela se opõe ao materialismo. Ela entende que a vida continua? Entende. Mas depois já começa a haver diferenças entre uma e outra. Então, espiritualista é aquela doutrina que se opõe ao materialismo. Agora, espiritismo já traz características próprias. Então, o espiritismo, ele se destaca do espiritualismo e traz essa ideia nova, essa palavra nova. E espírita é aquele praticante do espiritismo, que é a doutrina codificada por Kardec. Por que ele traz isso na introdução? Para que não haja confusão de ideias. Então, quando se diz espiritismo, se refere à doutrina codificada por Allan Kardec e trazida pelos espíritos superiores. E ele vai desenvolvendo a introdução, dizendo dos fundamentos da doutrina espírita, ou seja, a existência de Deus, porque o espiritismo, ele começa na existência de Deus. A imortalidade da alma, pois se nós não acreditarmos que a vida continua, se nós não acreditarmos na imortalidade da alma, a gente nem começa a estudar. Depois vem a reencarnação, ou seja, a pluralidade das existências, as vivências sucessivas na carne, para que o espírito vivencie experiências e evolua. Então, o espiritismo, ele traz a reencarnação como um dos seus princípios. Existem outras doutrinas que trazem a reencarnação? Existem. Por exemplo, a doutrina hindu. Existem, mas com as características que Allan Kardec nos traz, que os espíritos superiores nos trazem, é a doutrina espírita. Depois, o espiritismo fala do esquecimento quando nós reencarnamos. De fato, quando nós assumimos uma nova roupagem física, quando nós mergulhamos numa nova vida material, nós esquecemos aquilo que já passou, fica guardadinho. De vez em quando pode ter alguns flashes, mas fica guardadinho no nosso íntimo. A nossa bagagem espiritual, como espíritos imortais que somos, ela está guardada. Para que nessa vida atual a gente conquiste as coisas por si, sem ficar fazendo comparações do que passou, do que foi, porque às vezes a gente fica preocupada em querer saber o que se passou lá atrás e não foca no que está acontecendo agora. E a gente precisa focar no que está acontecendo agora. Por quê? Porque nós estamos construindo o nosso amanhã. O que passou já foi. Serve apenas como lição. O importante é o que eu vou fazer daqui para frente. Também, como princípio da doutrina espírita, nós temos a comunicabilidade com os espíritos. Outras doutrinas têm? Tem, outras doutrinas têm. O candomblé, por exemplo, tem, a umbanda também tem a comunicabilidade com os espíritos, mas
Da forma como a doutrina espírita nos apresenta essa comunicabilidade, é diferente. Kardec nos trouxe todo um manual para exercer essa comunicabilidade com os espíritos, para aprender com isso, porque se a gente não der sentido ao que estamos fazendo, já não vai dar certo. Então, outras doutrinas podem ter pontos em comuns com o Espiritismo? Podem, mas nós não devemos misturar. Por isso que quando se diz doutrina espírita ou Espiritismo, estamos falando da doutrina codificada por Allan Kardec através do ensinamento dos espíritos superiores. E a comunicabilidade com os espíritos, ela sempre existiu. Se nós recuarmos um pouco no tempo, nós vamos encontrar os oráculos, nós vamos encontrar os sacerdotes, nós vamos encontrar as pitonisas, as bruxas, as feiticeiras, tudo isso é comunicabilidade com os espíritos, mas foi Allan Kardec que nos mostrou o mecanismo de como isso acontece, e Kardec veio nos dizer o porquê isso acontece e como nós aproveitamos essas informações. Porque a comunicabilidade com os espíritos é lição para nós. As reuniões mediúnicas são lições para nós. São os espíritos nos contando as experiências deles para que nós aqui melhoremos as nossas. As reuniões mediúnicas, elas nos trazem informações fantásticas. É claro que também é uma oportunidade de nós contribuirmos para o auxílio. No entanto, a maior razão de uma reunião mediúnica é mostrar que a vida continua e aprendizado para nós mesmos. Porque, por amor, os espíritos superiores cooperam conosco. Então, continuando os fundamentos da doutrina que nós encontramos ali na introdução, nós ainda temos a fé raciocinada. Lembra quando nós falamos que Kardec nos estimula a questionar? Tanto que o Livro dos Espíritos são perguntas e respostas. Então, a fé raciocinada é aquela que nós podemos encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade, porque se nós compreendemos aquilo que nós acreditamos, nós nos fortalecemos. Porque na hora da dor, muita coisa se fragiliza em nós. E às vezes a fé é uma delas. Às vezes a nossa fé, ela se mostra frágil no momento da dor. Porque o desespero, a angústia, perder o chão, o sentimento de dor, muitas vezes nos fragiliza. Então, nós devemos ter uma fé raciocinada, olhando para nós mesmos como espíritos imortais que somos em aprendizado. E Deus, nosso Pai, Ele coloca no nosso caminho anjos a nos ajudarem. Anjos aqui, nós estamos nos referindo a amigos do lado de lá e do lado de cá. Pois os protetores espirituais, os nossos amigos espirituais torcem por nós e nos ajudam. E amigos aqui também, no plano terreno, nos ajudando. Deus a todo momento nos manda esses anjos, essas mãos amigas. Tudo isso para fortalecer a nossa fé e para que a gente caminhe e vença os obstáculos que nós mesmos precisamos passar para crescer e evoluir. E também nós temos a lei do amor, com a sublimação das leis de Deus, que é a lei de amor, de justiça e caridade, e também a pluralidade dos mundos habitados. Porque nessa imensidão de estrelas no céu, a vida pulsa, e a Terra é apenas um planeta de provas e expiações nessa grande orquestra que é o universo. E nós aprendemos na doutrina espírita
que nós temos mundos dos mais variados estágios evolutivos. Nós temos mundos primitivos, aos quais nós já passamos. Temos mundo de provas e expiações, que é o planeta Terra, e outros tantos semelhantes. Nós temos mundo de regeneração, que nós queremos ser. Nós temos os mundos felizes, onde habitam os espíritos superiores, e nós temos os mundos celestes, onde habitam os espíritos puros. E de acordo com essas características, esses mundos são habitados por espíritos que têm esse comportamento. Então, os mundos primitivos, eles são habitados por espíritos primitivos, endurecidos, no estágio inicial da evolução. Os mundos de provas e expiações, ao qual a Terra não é o único, são habitados por espíritos como nós, com erros, acertos, características imperfeitas, muito egoísmo, materialismo, mas estamos aprendendo. Provas e expiações, onde nessas dificuldades a gente cresce. Depois vem os mundos de regeneração, onde os espíritos já avançaram um pouco mais, já aprenderam um pouco mais. O materialismo já dá lugar à espiritualidade, ao desejo de fazer o bem, é o predomínio do desejo de fazer o bem. Mas ainda há coisas a aprender, com certeza. E depois, os mundos felizes e no topo, os mundos celestiais, onde habitam os espíritos puros. Então, cada mundo, com a sua característica, recebe os habitantes que vão ali se desenvolver. E já que a gente é mundo de prova e expiação, nós temos que entender o seguinte: por que que nós estamos errando e acertando? No Livro dos Espíritos, nós aprendemos sobre a escala espírita. E nós aprendemos que fomos criados simples e sem conhecimento, como páginas em branco para serem escritas. E aí, nós vamos passar por esses estágios de aprendizado para nos desenvolver. Podemos nos desenvolver mais rápido do que outros? Podemos. Mas a evolução não dá saltos. Então a gente vai ter que se desenvolver semelhante à nossa vida material, que a gente começa a beber. Quando nós somos bebês, nós não sabemos quase nada, a gente só come, dorme e dá umas risadinhas. Depois, a gente sai do colo da mamãe e começa a explorar o que tem em volta. Aí cai, escorrega, põe dedo na tomada, mexe nas coisas. Tem hora que prende o dedinho, faz birra, tudo isso. Mas a gente está aprendendo. A gente aprende a falar, a gente aprende a tocar as coisas, a gente aprende a se relacionar. E aí depois vem a infância, onde a gente corre, brinca, joga bola. A fase da adolescência, que é tão difícil, as descobertas, olhar para si mesmo, começar a buscar os grupinhos que a gente quer fazer parte. Depois vem a juventude, onde a gente pode tudo, quer voar, tem o máximo de força, de vontade, de vigor. Aí vem a fase adulta, onde a responsabilidade está ali nas nossas mãos. E depois vem a maturidade, onde a gente tem uma compreensão, uma experiência, que a gente olha para trás e faz avaliações. E aí nós olhamos para quem está na adolescência, na juventude, na infância, e a gente quer ajudar. Então é mais ou menos isso. A evolução não dá saltos. E a gente vai aprendendo cada coisa a seu tempo. Sabe por quê? Porque não dá para ensinar para um aluno do ensino fundamental coisas da faculdade. Então a gente vai aprendendo. Mas tem aluno que gosta de repetir, tem aluno que gosta de fazer pirraça para o professor. E aí o professor precisa repetir a prova, tem que dar um trabalho para ver se a nota completa.
assim como nós. Que quando a gente não aprende a lição direitinho, a dor é a nossa recuperação. Sabe aquela coisa de recuperar a nota? É mais ou menos assim que funciona. Então é um exemplo fácil da gente entender essa história de evolução. E tudo isso nós encontramos no Livro dos Espíritos. Ali, na escala espírita, que Kardec nos traz, na questão mais ou menos 97, 113, naquele pedacinho. Na 115, Kardec fala que a gente foi criado simples e ignorante. Na 125, Kardec fala que até o pior dos piores consegue um dia alcançar a perfeição, porque Deus não deixa ninguém para trás. Olha só que coisa boa, não é? E aí, tudo isso a gente encontra, essas informações na introdução, porque na introdução Kardec está falando, estou te dando esta obra. E aí depois vem aquele tal de prolegômenos, com algumas considerações, e entramos no livro primeiro. O livro primeiro fala de Deus e a criação. Uma das coisas mais bonitas do Livro dos Espíritos, que é Deus? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Uma resposta surpreendente, não é mesmo? Profunda, causa primária de todas as coisas, inteligência suprema, os atributos de Deus no seu grau máximo. E aí, Kardec pergunta como é que nós podemos ter a certeza da existência de Deus? E os espíritos superiores respondem: olha a obra. O que não for obra do homem é obra de Deus. O céu estrelado, o verde das matas, a brisa do mar, a grandeza das montanhas, das geleiras, o oceano tão vasto, o sol que nos aquece e nos ilumina, o colorido das flores, o canto dos pássaros, a lição da semente, muitas vezes pequenininha, que se transforma numa árvore grandiosa. O homem não seria capaz. E aí, nesse primeiro livro da existência de Deus, da criação, nós temos ciência, nós aprendemos sobre a evolução do planeta e começamos a olhar com outros olhos e nos reverenciar a grandeza do Criador. E aí nós podemos até dizer que esse primeiro livro do Livro dos Espíritos se desdobra na obra A Gênese, porque as informações, elas estão ligadas. Depois a gente vai para o livro segundo do Livro dos Espíritos, onde Kardec vai tratar da vida espírita. Ou seja, o espírito, tanto encarnado quanto desencarnado, porque ali a gente encontra informações sobre o desencarne, sobre o reencarne, sobre o que os espíritos fazem na espiritualidade. Tem uma palavra que se chama erraticidade. O que é? Essa palavra nada mais é do que o período entre uma encarnação e outra que o espírito está no mundo espiritual. E nessa tal de erraticidade, os espíritos, eles têm várias experiências. A vida não para. E para saber quais são essas experiências, o que a gente faz? A gente estuda esse livro segundo, a gente estuda o livro dos médiuns, a gente estuda a relação entre encarnados e desencarnados. E será que eles interferem na nossa vida? Claro que interferem, porque estamos ligados. Da mesma forma que eu em Nova Odessa, vocês em Botucatu, estamos ligados. E o que é que nos conecta com os espíritos? O pensamento e a afinidade. Isso é muito importante porque as ligações que nós temos com os espíritos, elas se estabelecem pela afinidade. Ou seja, igualdade de propósitos, de pensamentos, de sentimentos, de gostos. Aqui na Terra a gente faz assim. Quem gosta de samba vai junto com os sambistas. Quem gosta de rock
vai junto com o pessoal do rock. Quem gosta de leitura, vai na biblioteca. E quem gosta de bagunça, vai bagunçar. Isso serve para as coisas boas, quanto para as coisas ruins. As relações encarnados e desencarnados se estabelecem pela afinidade para as coisas boas e para as coisas ruins. A influência espiritual acontece para as coisas boas e para as coisas ruins. Exemplo, nas casas espíritas, na hora do passe, na hora do estudo, na hora do tratamento, do atendimento fraterno, na hora da palestra. A equipe espiritual vem ajudar. Essa é a influência boa. Na hora de uma cirurgia, médicos do mundo espiritual estão ali, junto com o médico encarnado, para tratar aquele paciente. Quando um professor está dando aula, com certeza, amigos da espiritualidade, do saber, estão ali transmitindo informações. Nas descobertas científicas, tem participação do mundo espiritual. Então, por que a gente pensa nas coisas ruins quando se fala em influência espiritual? Olha só como é que é a nossa cabecinha, não é? Então, tudo isso nós encontramos informações no livro 2º, do Livro dos Espíritos, quando se fala da vida espírita. E aí, esse livro 2º, ele transmite essas informações para o livro dos médiuns. Essas informações estão intimamente ligadas. Olha só que coisa bonita, não é? E no livro 2º, nós temos informações que jamais poderíamos encontrar em outros locais. Porque ali, Kardec busca com os espíritos superiores informações de como a gente vem para este mundo. É aleatório? Existe um plano reencarnatório? Existe uma programação? E aí a gente encarna, vivencia essa experiência e depois retorna para a espiritualidade. E quando a gente retorna para a espiritualidade, como é que é? É fácil? A gente sente dor? A gente acorda de um sono? Tem perturbação? Como que é? Kardec explica isso também no livro 2º. E quando a gente dorme, o espírito dorme também? Ou ele vivencia experiências? A gente vai encontrar um capítulo todo que fala disso. Emancipação da alma. Olha só, quantas informações. Será que isso não é luz para a humanidade? E depois dessas informações sobre a vida espiritual, nós temos o livro 3º, com as leis de Deus. Já paramos para ver a beleza desse livro 3º? Quando Kardec fala que as leis de Deus, ou leis naturais, regem a nossa vida de uma forma tão perfeita, e quando o homem se afasta dessas leis, ele encontra a sua infelicidade. E quando ele consegue cumprir essas leis, ele encontra paz, a paz verdadeira. Mas a gente ainda está em aprendizado. Nós ainda somos aquela criança começando a andar, que cai, que prende o dedinho na porta, que bate joelhinho. E aí a gente vai aprendendo. Mas as leis de Deus, elas estão ao alcance de todos? Todo mundo pode conhecer? Os espíritos superiores, na questão 619, dizem que sim, que está ao alcance de todos. Mas então, onde é que elas se acham? É num livro sagrado? É nas palavras de um profeta? É dentro de alguma civilização milenar? Onde é que estão as leis de Deus? E na questão 621, os espíritos respondem: na consciência. As leis de Deus estão na consciência. É claro que, à medida que nós evoluímos, a compreensão delas
vai se ampliando, lógico. Mas quando a gente estiver em dúvida se nós estamos cumprindo ou não as leis de Deus, vamos atender uma recomendação do Cristo? Fazer ao outro o que gostaríamos que fosse feito a nós, e não fazer ao outro o que nós não gostaríamos que fosse feito a nós. Jesus já falou. Isso é fácil. Em qualquer época da evolução, eu consigo entender. E aí, Kardec, no livro 3º, traz as leis naturais. Ele fala da lei da adoração, nos ensinando sobre a nossa relação com Deus. Fala da lei do trabalho, dizendo que a ociosidade é prejudicial e que nós devemos sempre trabalhar, entendendo aqui o trabalho no sentido amplo, contribuir para que o bem aconteça. Isso é trabalho. A lei da reprodução, da conservação, da destruição. A lei da destruição a gente precisa entender como transformação, não como aniquilamento. Só que ainda a gente dá uma confusão nisso tudo. Depois vem a lei da sociedade, onde a gente precisa aprender junto. Não dá para ficar sozinho e aprender as coisas. A gente tem que aprender junto. Se não dá para ficar frente a frente, que seja da forma virtual. E se não for da forma virtual, que seja encarnado ou desencarnado, ligado pelo fio do pensamento. Olha só. Depois vem a lei do progresso, onde, inevitavelmente, o universo está em marcha. E nós, ora encarnados, ora desencarnados, contribuímos para que essa marcha se realize. E se eu insistir em ficar parado, a vida vem e me empurra, porque a evolução não para, é a lei do progresso. Aí vem a lei da igualdade, para que a gente entenda que aos olhos do Pai somos todos iguais. Depois vem a lei de liberdade, onde o meu direito termina onde começa o outro e eu tenho que enxergá-lo como irmão, como igual. E eu não posso tomar o que é dele. Depois vem a sublimação dessas leis, que é a lei de justiça, de amor e caridade, onde eu cito aqui a pergunta 886 do conceito de caridade, conforme entendia Jesus. Benevolência para com todos. Contribuir para que o bem aconteça, não é? Indulgência para com as faltas alheias. Compaixão. E, por fim, o perdão, onde eu compreendo que o outro erra tanto quanto eu e nós precisamos se acertar. Nem sempre é fácil, porque existem ofensas que nos transformam, e muito. Então, para exercer o perdão, a gente precisa fazer um esforço descomunal, às vezes. E aí, o quanto é exigido de nós, de sentimento, de amor, de aprendizado e de compreensão dessas leis de Deus. E tudo isso, todas essas leis colocadas para nós, a gente tem alguém que possa nos mostrar o caminho? Kardec perguntou isso também, na 625. Pediu aos espíritos superiores que nos indicassem o modelo e guia. E o que eles disseram? Vede Jesus, nosso modelo e guia. E aí a gente vai para o livro 4º, onde temos as penas e gozos da vida atual, da vida futura, onde nós temos o futuro se descortinando através das nossas ações. E nesse livro 4º, de ensinamentos para a vida futura, eu quero citar uma questão muito interessante que diz assim: o que seria felicidade? E os espíritos respondem que para a felicidade material seria a posse do necessário. Ou seja, nós temos aquilo que nos é necessário. E para a felicidade moral é
a consciência do dever cumprido. Isso nos mostra uma vida futura de paz, paz verdadeira, que a gente confunde com posse de bens materiais. A gente confunde, a gente coloca a nossa felicidade na posse dos bens materiais, muitas vezes. Mas a vida vai nos ensinando que existe um universo muito maior do que a posse dos bens materiais. E os bens materiais, eles são necessários? São necessários para o progresso. No entanto, nós não devemos inverter o significado que eles devem ter na nossa vida, pois eles são necessários até certo ponto. Depois, são os bens espirituais, os tesouros do céu, que vão nos trazer a paz e a felicidade verdadeiras. Isso tudo no livro 4º a gente aprende. E aí, depois vem a conclusão, fechando esta obra notável, que é o Livro dos Espíritos, através do trabalho de Kardec. E eu queria deixar a última pergunta do Livro dos Espíritos. Um dia o bem reinará sobre esta terra? É mais ou menos assim a pergunta. E os Espíritos respondem: sim, o bem reinará sobre esta terra, quando os seus habitantes forem bons. E se nós lembrarmos que os habitantes da terra somos nós, quem é que tem que ser bom? Nós. E aí eu faço uma relação com o Evangelho do Cristo. Quando Jesus subiu ao monte, cantou as bem-aventuranças e disse: bem-aventurados os mansos e pacíficos, pois eles herdarão a terra. A doutrina espírita, ela tem as suas bases no Cristo, no Evangelho de Jesus. E aí nós destacamos o Evangelho segundo o Espiritismo, onde Kardec pega as máximas do Evangelho e comenta e nos traz de uma forma clara, de uma forma que nós possamos entender a sua essência. E assim, nesses breves comentários sobre a obra de Kardec, destacando o Livro dos Espíritos, como nós fizemos, nós encerramos a mensagem da manhã, destacando mais uma vez essa luz bendita que a doutrina representa nas nossas vidas e rogando a Deus que nos abençoe e nos ilumine sempre. Que assim seja.